Olá, bom dia Alemanha, bom dia Brasil, 10 para 7 da manhã, a nossa série de lives aqui que vai te mostrar assim como é que você pode emagrecer sem sofrer, com um tema muito interessante hoje, aliás como todos os temas, né, todos os dias tem coisa, todos os dias não, todas as terças e todas as quintas às 10 para 7 da manhã, tem coisa muito interessante aqui que vai te ajudar sim, com certeza, a emagrecer sem sofrer exatamente como eu consegui, tá? E pro dia de hoje eu escolhi, claro, né, que todos os meus temas são muito especiais e são mesmo, porque eles são todos muito importantes. Eu tomo um cuidado muito grande de só colocar as coisas aqui nas lives que são muito importantes, que são assim as trocas, né, dos paradigmas na cabeça de cada um de vocês, para que a gente possa conseguir sim um emagrecimento definitivo e sem sofrimento. E hoje nós vamos falar a respeito dos hábitos, os famosos hábitos. Com o tema de hoje, né, emagrecer é questão de hábito, a gente tem que começar a falar primeiro, né, do conceito errado da palavra hábito, que existem palavras que elas têm um cunho positivo e um cunho negativo. E dependendo do contexto, uma palavra tem às vezes um cunho positivo, às vezes um cunho negativo, né? Eu falei a respeito disso, da diferença, né, do conceito que a gente tem da imagem emocional, tá? Imagem emocional que a gente tem a respeito de cada palavra. Isso na live da semana passada, na última, da terça-feira dessa semana, desculpe, tá? E é mais ou menos, né, como a gente trabalha aqui com a programação neurolinguística, e gente, a programação neurolinguística é tudo, tá? O que a gente fala acontece, só tomar cuidado, né? Não é só falando uma vez, aí vem o hábito, olha aí, né? O hábito de repetir sempre as mesmas coisas faz sim com que eu mude o meu pensamento. Quando você se acostuma, que você desenvolve o hábito de repetir várias vezes, eu sou uma pessoa problemática. Chega uma hora, porque no momento que você fala isso, né, como eu disse na outra live também, o nosso cérebro ele pensa em imagens, né? Então, se você repete isso muitas vezes, mesmo que seja subliminar isso, bem subconsciente, em algum cantinho do seu cérebro, você vai formando essas imagens, né, de que você é uma pessoa que sofre muito. Aí você vai, a partir disso, criando a sua realidade. Claro que isso é um exemplo, assim, é uma explicação muito simples, né, a respeito da gente criar a nossa própria realidade, mas eu acho que esse apêndice aqui é necessário para a gente entender qual que é a importância do hábito na vida da gente. Tudo que a gente faz, pensa ou direciona a nossa atenção ajuda a criação de novos hábitos. Como eu disse, existem hábitos positivos, existem hábitos negativos. Claro que o pior deles são aqueles que a gente acha que eles são positivos e na realidade eles são negativos. Como acreditar, por exemplo, em o hábito de acreditar em falsos amigos. Preste bem atenção nisso. Ai, você tá emagrecendo? Ah, não, vem cá, é só hoje. É só hoje, vem cá. Não, come essa sobremesa, toma mais essa cerveja, ou exagera na fritura, ou não come mais um prato, né? Olha, eu fiz para você, mais um pedaço de bolo. Então, a gente tem sim, e esse é um hábito muito ruim, disfarçado num hábito bom. Porque aquilo ali tá todo assim, tá dentro de um casulo de sensações gostosas, né? De muita endorfina em relação aos amigos, aquela sensação boa da gente estar ali trocando aquela ideia, trocando as lembranças ou os planos futuros, né? Toda aquela coisa legal que tem ali que envolve uma amizade. A gente acaba projetando isso naquela imagem de hábito que a gente tem na cabeça da gente, né? E aí, como você tem o hábito, né, de escutar o que os seus amigos dizem, desculpa, o hábito de dar ouvidos ao que os seus amigos dizem, então o que você faz? Mais uma cervejinha? E não era isso que você estava pretendendo fazer agora, seguindo o seu processo de emagrecimento. Esse é um hábito, tá? Mas só pra ficar um pouquinho mais claro a respeito do que a gente vai falar hoje aqui. A criação de hábitos eu gosto de usar a palavra bem
certeira para isso, é um fenômeno, né, que nós, seres humanos, temos a capacidade de executar, né, da gente se habituar, da gente se acostumar com determinadas coisas, da gente se condicionar a respeito... que foi? A Janice vai entender, vai entrar agora, beleza. Tá, da gente se acostumar com determinadas coisas, a gente criar esse hábito, né? Como é que um hábito é criado, afinal de contas, né? Então, primeiro tem aquela ideia do que você quer que aconteça naquele momento, que você quer o que você almeja naquele momento, né? O que a gente chama geralmente de gatilho. Quando você lembra assim de... acordei de manhã, a primeira coisa que eu penso, né? A melhor coisa seria pensar num café preto e mais nada até a hora do almoço, mas a primeira coisa que você pensa é uma mesa bem farta, com tudo aquilo que você não deveria comer de manhã, que tem uma cara maravilhosa, né? O cheiro, inclusive, do pão fresquinho, e da geleia, do doce de leite, que muita gente come né, no café da manhã, essas coisas. Esse não é a mesa que é o gatilho, gente. Essa sensação, essa lembrança, esse pensamento muito rápido, por isso que chama gatilho, muito rápido, que você pensa, isso aí já te tira do caminho, né? E esse pensamento, essa lembrança, né? Esse trigger, esse gatilho, no momento que você pensa em de manhã, acordei, café da manhã, e essas imagens que são criadas na sua cabeça te levam automaticamente, né? Olha o perigo, automação, né? Automaticamente a pensar na recompensa. A recompensa que muitas vezes é mal entendida, mal interpretada. A sua recompensa é aquela sensação não duradoura. Bom dia, Janice, seja muito bem-vinda. Aquela coisa que tem na sua cabeça, né, que você vai comer agora e aquilo vai te recompensar. Você vai se sentir bem. Olha como isso é traiçoeiro. Por alguns minutos você vai se sentir bem, né? Comendo tudo aquilo, exagerando a respeito do que é bom e da quantidade que é boa para cada pessoa. E para emagrecer a gente fala um outro dia, né? Mas a gente tá falando aqui agora do ponto que você já sabe que deve sim ficar sem comer na parte da manhã, tá? É muito saudável, muito positivo, não tem nada a ver com o que a maioria dos nutricionistas dizem, mas esse é o caminho que ajuda realmente as pessoas a emagrecerem e ficarem magras para sempre. Você regrar a quantidade de comida que você ingere durante o dia e por um longo período de tempo. Mas a respeito disso a gente fala numa outra live. Bom, vamos lá. Aí que aquele gatilho, né, te passa aquela sensação de recompensa e a gente se deixa muito rápido a seduzir por isso, então você mais ou menos que às cegas vai lá e age. Ao invés de pensar que a sua grande recompensa seria, né, olha, até dá para pensar em outras coisas, né? Aquele prazer rápido de alguns segundos, e se você não pensar conscientemente, você acaba cometendo um erro pelo qual você vai ter que pagar por muito tempo, né? E se você faz isso todos os dias, imagina o que vai acontecer na sua vida. Então, se você nesse momento não consegue interromper esse processo, né, do gatilho e da sensação de recompensa que quase te seduz, ou se te seduz e faz com que você faça aquilo, ou seja, exagerar na comida, se você não consegue interromper esse processo e repete, né, todos os dias, claro que ele vai acabar virando um hábito, porque nós, seres humanos, somos escravos do hábito, né? Ou seja, a partir do momento que esse hábito foi criado, ele assume o controle. E nós temos realmente uma porcentagem muito pequena de poder de decisão. E essa pequena porcentagem a gente tem que usar de uma maneira muito, muito, muito consciente para a gente poder... Davi contra Golias. Só que o Golias aqui tem 98 metros e o
Davi só tem 2. Então, assim, a diferença é muito grande e você tem que colocar, assim, aquela forcinha que você tem ali, né, dos 2, vamos dizer 2% ou 2 metros, né, já que a gente colocou Golias com 98 metros de altura. Então, você tem aquele pouquinho que você tem ali, aquela força que você tem ali no Davi, você tem que usar de uma maneira muito inteligente e muito consequente para poder vencer o Golias. Senão, não vai funcionar. E não adianta a gente querer teimar, falar, ah, não, mas eu tenho força de vontade. Gente, força de vontade está no plano consciente. E essas decisões que a gente toma estão no plano inconsciente. Ou seja, você... Como é que eu vou explicar isso de uma maneira mais clara? O nosso hábito está no plano inconsciente e a nossa decisão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, está no plano consciente. Consciente é 2%, né, que é o Davi, e o inconsciente é 98%, que é o Golias. Só que a técnica do Golias não é a mesma técnica do Davi. Vou repetir. A técnica que o Golias usa não é a mesma técnica do Davi. Mesmo que a gente ache, né, o Davi tá brigando contra o Golias, a minha vontade de emagrecer está lutando contra o meu hábito. O hábito é o Golias, para quem tá entrando agora, tá? O hábito é o Golias e a nossa vontade de parar, de cortar o fluxo desse hábito é o Davi. O Davi é pequenininho e o Golias é muito grande. Só que não é só essa diferença, não é só esse peso, não é só esse tamanho. A lógica atrás disso tudo é diferente. O Golias, ele joga com outras regras e ele tem outras armas. É mais ou menos assim, gente. Se você usa o seu celular, né, isso que eu estou usando aqui agora para falar com vocês, eu estou usando essa parte do user. Eu clico aqui 2 ou 3 botõezinhos. E para ser sincera, na maioria das vezes eu fico procurando, oh meu Deus, essas bolinhas aqui, qual que é certa, qual que é errada. Geralmente eu consigo entrar na hora certa, mas eu tenho meus probleminhas. Mas isso aqui são esses 2% de tudo que tem de capacidade dentro desse celular. Eu só estou conseguindo falar com vocês porque uma pessoa, claro que eu estou exagerando ao contrário, né? Milhões de pessoas trabalharam muito para conseguir escrever e programar tudo isso que está aqui atrás dessa telinha, onde vocês estão me vendo e onde eu estou me vendo aqui agora, passando essas mensagens para vocês. Quer dizer, isso que a gente está usando aqui é 2% da técnica. Tem muita coisa lá dentro que a gente não faz nem ideia de programação, de que língua, né, de que linguagem de programação foi usada, quantos erros, quantos anos de estudo, né, toda a técnica que tem lá dentro. E aqui fora a gente pensa no sistema de lógicas, por assim dizer. Claro que é um pouco mais complexo, mas agora para a coisa ficar um pouco mais clara. Eu penso aqui, a luz está boa, eu tô vendo que tem gente entrando, eu tô vendo meu rosto, não tô muito para lá, não tô muito para cá. Então, isso aqui são os meus probleminhas, né? Agora, quem programou toda essa programação para a live funcionar, para o Instagram funcionar, para o computador ou para o celular funcionar, trabalhou muito mais e com outras técnicas, né? As técnicas da programação são ou sim ou não, não tem muito julgamento, ou funciona ou não funciona, né? E eles têm que trabalhar desse jeito. Quem entende um pouquinho de programação vai entender mais do que eu tô falando, mas é uma coisa muito simples. Então, essa técnica que tá aí embaixo, né, da linha de consciente e inconsciente, ela é muito forte. E outra, então, você tem que entender essas regras do Golias para você, como Davi, conseguir controlar essa mudança de hábitos. E não adianta nada o Davi ir lá com o machadinho dele bater na unha do dedão do pé do Golias. Não vai funcionar, porque o Golias joga com outras regras de jogo. Ou seja, você como Davi tem sim que entender que a única arma, Davizinho, de 2%, para ganhar contra o Golias de 98%, né,
que é o excesso de comida, que é o não conseguir se regrar, se manter no seu processo, seja ele qual for, a sua única forma de vencer o Golias é com a rotina. Você tem que matar o hábito do Golias e colocar o seu hábito para vigorar. Senão você não vai conseguir ganhar. O Golias é muito grande, por assim dizer, ele é muito forte. O hábito que ele cria, né? Nós colocamos agora aqui como o Golias como sendo o estranho que te habita, né? Que ele é muito forte. Então, para você vencer, a única chance que você tem é de destruir o hábito dele e aumentar a força do seu hábito. E isso, gente, vem com a rotina. Ou seja, rotina significa, não aquela coisa, não a música do Roberto Carlos, não aquelas coisas legais, rotina, legal, eu gosto da minha rotina, ou aquela, eu odeio minha rotina. Não tem nada a ver com isso. O que a gente está falando é de uma coisa muito, muito clara e objetiva. Rotina significa repetir todos os dias. Em todas, né? Digo dia, dependendo da situação e do que for, todas as horas, em todas as ocasiões. Repetir com frequência, sem falhar. Vou repetir 3 vezes. A criação de hábitos se dá com a repetição diária, sem falhar. Se você tem o hábito de comer, né? Agora, para deixar a coisa mais clara para vocês. Se você tem o hábito de comer demais no café da manhã, se você tem o hábito de tomar um café da manhã reforçado, aquelas coisas que a gente ouviu a vida inteira, legal, um café da manhã reforçado, porque você tem força pro dia inteiro, que já é uma grande mentira, porque se comeu demais de manhã, você fica pesado e sem energia, mas aí vem a força da autossugestão e acha que você tá, né, super cheio de energia e você vai pra luta. Olha só, gente, o poder da autossugestão, né? Se você tem o hábito de comer todos os dias, exagerar no que você come de manhã, é só um dos exemplos, tá? Então, para mudar esse hábito, você tem que mudar o que você faz, né? Para mudar o hábito aqui dentro da sua cabeça. Então, ficar 2 dias sem tomar, 2 dias sem tomar aquele exagero de café da manhã, sem comer aquele exagero. Aí depois no 3º dia fala, tô tão tristezinha hoje, meu namorado não me ligou, ou qualquer outra coisinha, e aí você exagera, então você não continuou no seu processo de hábito, tá? E como eu costumo dizer muito, não tem um superior tribunal federal onde você possa ir lá reclamar, olha, hábito, eu tô com um probleminha emocional aqui, então não vai dar pra fazer hoje, tá? Então não funciona. O hábito é escravo dessa lógica. Você tem que repetir sim, religiosamente, todos os dias, até esse hábito se formar, né? E pra gente emagrecer, a gente primeiro tem que saber, né? Como é que eu formo, agora para já dar aquele viés geral para a live de hoje, que processo, né? Claro que eu sempre indico o meu, que é o melhor de todos. Melhor porque funcionou para mim, funciona para as pessoas com quem eu trabalho, né? Se você se identificou com o processo, se você se dispôs a passar por esse processo de emagrecimento, você começa e não para mais, e você faz aquilo, claro, né? Que aí vem o ponto mais importante do trabalho que eu ofereço, tem que ser sem sofrimento, senão a gente não consegue, né? Então, mas o importante é, você não pode vacilar, você não pode sair da sua rotina, você determinou aquela rotina, né? Por exemplo, não vou comer nada no café da manhã, só tomo uma xícara de café, então você tem que continuar com isso, e tudo o que vem ao redor desse casulo ou desse não casulo, você tem que disponibilizar de uma tal maneira que isso não atrapalhe a sequência. E não tem desculpinha. Hoje meu filho ficou doente. Hoje teve chocolate com não sei o que, chocolate quente no café da manhã e eu gosto muito. Gosta ou não gosta? A parte da lógica tá pouco se importando com isso, né? Porque a partir do momento que você interrompeu essa sequência de ações, ela não se torna mais um hábito. E é justamente nisso que a gente peca. Chega um momento aí, quando a gente fala essa criação de novos hábitos, você criando novos hábitos, você acaba
soterrando os hábitos antigos, se claro, para a mesma situação, né? Como um exemplo agora que não tem nada a ver com isso que a gente está falando. As pessoas acreditam, né? Olha o problema da crença, gente, as crenças limitantes. As pessoas acreditam que o fumo, né, o ato de se fumar é um vício. E não é um vício. A respeito disso a gente fala numa outra live, tá? É um hábito, mas o hábito, né, ele tá tão automatizado dentro do seu processo com o seu corpo mesmo, das sensações que você sente e do que você faz, que chega uma hora que aquele negócio é mais forte que você. O hábito, você é escrava do hábito, né? E você chega ao cúmulo de achar que aquilo é um vício. Aliás, isso acontece com a comida também, né? A gente se deixa levar, vai repetindo as mesmas atitudes por um determinado tempo, e aí a hora que essa repetição de atitudes vira um hábito, aí você é escrava do hábito, né? Como no cigarro, em algumas situações com o álcool, outras não, mas em algumas situações com o álcool, em todas as outras coisas que a gente faz na vida, os cacoetes que a gente tem, né? Mania de, sei lá, esfregar o olho, passar a mão no nariz, essas coisas que a gente faz inconscientemente, só às vezes que tem um vídeo você fala, nossa, meu Deus, por que eu tô coçando o nariz tantas vezes na hora que eu tô falando, né? Mas aquilo acontece inconscientemente, e isso são hábitos, como também o hábito de roer unha, né? O pessoal, tem gente, eu tive uma cliente uma vez, a mulher, gente, ela não tinha unha, ela chegou a colocar colando unha postiça, e mesmo as unhas postiças ela roeu, de tanto que ela já era escrava desse hábito, tá? São essas coisas que a gente nem dá muito valor para elas, mas o hábito, né, os pilotos automáticos, mas hoje a gente tá dando o nome de hábitos aqui, eles acontecem do mesmo jeito, né? Eles se formam do mesmo jeito. Então todos esses hábitos que a gente tem, eu tenho o hábito de acordar cedo, eu tenho o hábito, não tenho, né? Eu tenho o hábito de tomar um banho frio a hora que eu acordo para acelerar o meu sistema imunológico. Né? Tem gente que faz, conheço gente que faz isso. Eu tenho o hábito de dormir 8 horas por dia, eu tenho o hábito de dormir só 6 horas por dia, que é meu caso, né? Então, quando você está habituado, tá tudo encaixado, tá tudo certinho e serve ao seu propósito. Existem hábitos bons e hábitos ruins. Então, pra gente mudar um hábito que é ruim pra gente, a gente tem que criar um hábito bom que entre no lugar desse, que seja não só o sucessor, e que sim tire esse hábito do lugar e você coloca um outro. E para isso, a única maneira de você criar um hábito é com a repetição, e não tem outra solução, não tem exceção. Então, se você se dispôs a fazer uma coisa, por isso que essa coisa a qual você se dispôs a fazer tem que ser muito lógica e tem que caber dentro da sua rotina, do seu dia a dia, e tem sim que ter uma grande atenção da sua parte para você repetir isso todos os dias. Aí vem aquelas coisinhas assim que te tira completamente de sintonia. Ai, mas eu esqueci. Como se isso fosse desculpa. Gente, claro que esqueceu. Se ainda não é hábito, você esquece. Então você tem que fazer de tudo, colocar fitinha, colocar papelzinho, mudar as coisas da sua casa, para você se lembrar sempre daquela atitude que você está querendo ter, né? Para que você repita isso várias vezes. Só a repetição faz você criar um hábito. E independente da desculpa, né? Já peço desculpas por usar esse exemplo aqui. Para qualquer desculpa que você tenha, não tem desculpa nesse plano que eu estava falando, que é o da reprogramação, né? Que está debaixo ali, tá no subconsciente, que é a força do Golias. Ele não está se importando se você tem problema, se você não tem problema, se deu tempo, se não deu tempo. Se você não repetiu, não vai virar um hábito. Então, o que você faz? Arruma toda a sua vida, regra tudo para você poder sim repetir aquela coisa todos os dias. Eu usei agora há pouco uns exemplos negativos para a gente ver que como a gente consegue se condicionar, né? Eu sempre caio nesses meus termos científicos, né?
Nós estamos falando do hábito hoje. O condicionamento é a criação de um hábito também, né? Então, eu citei os exemplos negativos, que é justamente para isso, para você ver que a gente pode se habituar, sim, a fazer coisas dolorosas. Ai, Lília, sim, né? Como roer a unha. Eu nunca roí unha, mas as coisas que eu já vi, né? Canto sangrando, né? Dedo sem unha, gente. Isso deve doer muito, né? Claro que você vai fazendo aos pouquinhos, né? Mas vira e mexe, você arranca mais do que deveria e aquilo dói. Mas isso vira um hábito também. Ou seja, mesmo coisas dolorosas, né? Podem virar um hábito, né? Eu não vou entrar nem muito em detalhe aqui de coisas dolorosas que viram hábito, porque eu não sei quem tá escutando e vai ver que não vou dar ideia negativa para alguém, né? Claro que as pessoas que estão ouvindo aqui agora eu conheço e não vão fazer isso, mas quem vai ouvir depois. Mas pensa aí e relembre, né, das pessoas que você conhece que têm hábitos negativos. Por exemplo, o hábito de comer comida apimentada, né? Antes você não tinha, agora você tem. Então você se habituou a comer comida apimentada. E, gente, tem comida que é tão apimentada que realmente, para uma pessoa que não está habituado, aquilo é uma agressão, né, para todos os seus sensores aqui do seu paladar. Mas a gente se habitua com isso também. Foi o que aconteceu comigo. Antes eu não podia nem comer uma coisinha de pimenta do reino, um grãozinho daquilo. Hoje, né, os meus pratos preferidos vêm da comida indiana, que é muito, muito, muito apimentada e com outro nível de pimenta do que a nossa pimenta do reino, né? Então a gente se habitua sim a coisas mais difíceis e as coisas mais fáceis, né? E coisas que na realidade, no caso da pimenta agora, até machucam um pouco. A primeira vez que eu comi um prato indiano realmente muito apimentado, eu acho que eu comi 3 pedacinhos, imagina, 3 pedacinhos. Fiz de conta, né? Fui despedaçando os pedacinhos de frango lá para parecer que eu tava comendo, mas eu devo ter comido uns 3 ou 4 pedacinhos de frango, se no máximo, e eu tomei 2 litros de Coca-Cola com Fanta, né? Porque eu não aguentava aquilo. Mas os nossos sensores, né, no nosso paladar, eles se acostumam com isso, e eles são só um exemplo do resto do nosso corpo, né? Como da nossa mente também. Então, claro que eu comi com muita frequência, né? Algumas coisas a gente consegue se habituar mais rápido, outras nem tanto, mas é tudo a mesma coisa. É a questão de você seguir a linha e de você não interromper esse processo de repetição. Então, se você deixou de tomar se o processo, né? Se a ideia é deixar de comer no café da manhã, então você não pode pular essa regra, independente das razões, porque aí não vai virar um hábito, né? E o excesso de comida que a gente come é um hábito também. É um hábito negativo. Então, se você quer se reacostumar, se você precisa, quiser já é aquele negócio, né? Se você precisa se reacostumar, ou se você precisa mudar a sua alimentação, se acostumando, né? Se reacostumando, se acostumando a comer menos, então isso tem que virar uma religião na sua vida. Você tem que seguir aquilo por um determinado espaço de tempo. Aí, Lília, quanto tempo? Só a pergunta já estraga, né? Até você achar que aquilo seja uma coisa natural. E quanto mais tempo você ficar nesse processo, quanto mais afinco você passar por essa situação, mais cedo vai chegar o momento onde isso vai ser automatizado, onde isso vai virar um hábito. Por exemplo, quando você muda, né, de uma casa para outra, de um apartamento, que os cômodos são bem diferentes, então você vai geralmente acender a luz, né, no quarto onde era o quarto do outro apartamento, né? Isso ainda está no seu tá dentro de você, você está habituada a acender a luz, né? Porque o interruptor tá ali do lado esquerdo, vamos dizer assim. Aí você mudou e a hora que você vê, não consigo acender porque o interruptor não está aqui, aí você vai pro outro lado. Quantas e quantas vezes, né? Quando a gente muda um móvel de lugar, você fala, essa gaveta, ai meu Deus, a gaveta tá lá do outro lado, porque o móvel tá lá do outro lado. Então você vai ter que repetir sim isso. Você tá indo em direção ao lugar errado, vê que não consegue, e aí você pega e vai pro outro lado. E enquanto você vai repetindo isso,
vai se formando um novo circuito neural que é o hábito novo, né? Então, para você ver que existem em todos os setores da nossa vida hábitos, coisas que a gente nem classifica como hábito, né? O hábito de dirigir, por exemplo, né? Esse automatismo da gente dirigir é um hábito. Pega um carro diferente do seu, né? Com outro tipo de câmbio que você vai ver que é bem diferente também, e a gente não tem o hábito de dirigir carro automático, ou a gente não tem mais o hábito de dirigir carro com marcha. E em tudo que a gente faz na vida, esses poucos exemplos agora, né? Eu tenho hábito, olha, isso é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Eu tenho o hábito de comer na frente do computador. Eu tenho hábito. Como se, né, o hábito veio, chegou ali, baixou, te rendeu, colocou um revólver na sua cabeça. Não, agora, não é assim, gente. O hábito foi criado por a gente mesmo, né? Ou você fez isso conscientemente ou você deixou que ele acontecesse. Então, se você tem o hábito de comer na frente do computador e nem percebe mais, então a sua lição de casa é arrumar armadilhas sim para você mesma perceber. Nem que seja trancar tudo ou trancar a porta do escritório onde está seu computador e colocar um papel amarelo desse tamanho, né? Com a porta trancada. Aqui não entra comida, né? Claro que isso é só um exemplo, mas cada um pode fazer e deve fazer o que quiser para você mudar esses hábitos. Então, esses gatilhos que eu falei logo no começo, né? Esses gatilhos que te dão a sensação de recompensa, eles são muito, muito, muito rápidos, né? Eles acontecem assim em fração de segundos, então você tem que intercalar, né, entre um milésimo de segundo e outro, algumas coisas que façam com que você saia, né, dessa frequência, desse caminho que está automatizado. Então, se você tem o hábito de comer na frente do computador, né, você tem que acabar com esse hábito. E como eu disse no começo, você só mata um hábito criando um outro para colocar no lugar dele. Então, por exemplo, né, na sala onde você trabalha com o computador, não tem comida nenhuma, a porta está trancada para você não sair sem perceber e pegar algum tipo de comida. Então, coma conscientemente, né? Crie o hábito de comer conscientemente. Você precisa de um plano para isso, de acordo com a sua realidade. Mas você vai ter que fazer isso sim, né? Agora eu tô falando só do lugar que você come, né? A história de colocar um papel de pare, né? Uma folha amarela ou alguma fita assim, né? Isso aí, cada um fica a critério de cada um, né? Mas é só para deixar mais claro como que a gente tem que interromper a ação desse gatilho que foi disparado antes que você caia na areia movediça. Porque depois, na hora que você já tá comendo, já é tarde demais. Então você tem que tomar essas decisões antes. Você tem que preparar o seu meio ambiente, né? Que é perigoso para você, para que isso não aconteça. Isso é questão de onde você come, mas a quantidade, né, que é o tema principal do trabalho que a gente faz aqui, é uma coisa tão importante quanto, ou muito mais, inclusive, porque a gente come também, a gente exagera na quantidade por hábito. Então a gente tem sim que criar um hábito, né? Agora é a parte mais importante. Você tem que criar o hábito de comer menos. E para criar esse hábito de comer menos, você tem que estruturar sua vida, sua alimentação e os momentos que você tem em relação com a comida de uma maneira que o seu hábito de comer menos possa ser repetido por vários dias, semanas e meses, a fim de que ele realmente se fortifique, né, e essa ação vire um hábito. Reclamar, usar os parentes, a terapeuta, os amigos como muro de lamentação, ou aquele cofrinho de desculpas, não vai funcionar. O hábito é o hábito, ele não se deixa ludibriar, ele não se deixa sacanear, então você tem que tornar esse hábito real na sua vida. Você tem que desenvolver o hábito de comer menos. Existem várias técnicas para isso, né? No curso a gente fala de milhões delas, mas cada um tem uma vida, um dia a dia e uma situação especial.
E você tem que desenvolver sim a sua capacidade de desenvolver o seu plano diário, a sua agenda de uma tal maneira que caiba sim em o seu hábito de comer menos. E ele tem que ser repetido, tô repetindo agora aqui, né? Mas acho que pela quinta vez já, ele tem que ser repetido para ele se fortificar, né? Então, se você tem o hábito de comer demais, você tem que se acostumar a ter o hábito de comer de menos, de comer a quantidade necessária, né? Para você poder emagrecer e manter o seu corpo também. Lembrando mais uma vez de quanto mais velho a gente fica, de menos comida a gente precisa e não tem outro jeito, não tem como a gente brigar com a natureza. Então crie sim o hábito de comer menos. E esse é o pulo do gato, essa é a chave que vai te levar sim a entrar em sintonia com o seu corpo de uma maneira muito especial e fazer com que isso tudo vire um processo novo na sua vida, uma coisa que vai te carregar. Você não precisa mais carregar aquele problema, essa situação te carrega, você não precisa mais nem pensar porque vai estar tudo automatizado na sua cabeça. Então, como o nome que eu dei lá para a live de hoje, emagrecer é uma questão de hábito. E eu não usei até agora o termo hábitos saudáveis, né? Porque vocês conhecem a minha opinião a respeito de hábitos saudáveis em relação de alimentação saudável em relação ao emagrecimento, e aí tem muita gente que confunde isso, né? Alimentação saudável, que legal, então eu posso comer bastante, então aí cria o hábito completamente contraprodutivo, que eu tenho o hábito de comer bastante alimento saudável. Só que um copo de Coca-Cola e um copo de suco de laranja feito na hora tem o mesmo tanto de calorias. Se você tem o hábito de tomar bastante suco de laranja fresquinho, bem gostoso, feito na hora, esse hábito está errado para o seu emagrecimento, porque ele é contraprodutivo. É alimento saudável? Claro, gente, que suco de laranja é muito mais saudável do que Coca-Cola, só que engorda do mesmo jeito. Então não é só questão de hábitos, né? O que a gente faz? Esse hábito novo que a gente cria. Então, qual seria o melhor hábito agora? Ai, Lília, mas se suco de laranja engorda, se Coca-Cola engorda, o que eu vou tomar? Água? Água não engorda. Então você vai ter que desenvolver sim o hábito de tomar água. Tá bom, gente? Ficou mais claro a respeito agora do que são os hábitos? E claro que existem, como você teve o hábito como você desenvolveu o hábito de tomar Coca-Cola, como você desenvolveu o hábito de tomar suco de laranja, você pode sim desenvolver o hábito de tomar água, né? Porque você não nasceu com certeza com vontade de tomar Coca-Cola, você não nasceu com vontade de tomar suco de laranja e de outras coisas, né? O hábito de tomar cerveja. Eu tenho várias clientes que falam, eu gostaria de emagrecer, mas eu tenho o hábito de tomar cerveja e de montão. Esse hábito tem que ser mudado, né? Não tem outro jeito. Como eu disse, né? Não é um cofrinho de desculpas e muro de lamentação. Mas eu gosto tanto de cerveja. Então, você vai ter que mudar o seu hábito para um copo de cerveja. Não tem outro jeito, se esse é o problema, né? Então, quanto mais você repete, mais a coisa se torna um hábito. Quanto mais você repetir qualquer tipo de ação e pensamento, né? Não adianta nada você deixar de comer tomar a Coca-Cola ali ou comer o bolo e ficar, eu gostaria tanto de deixar aquilo na sua frente. Porque, como eu já disse, o nosso cérebro pensa em imagens e aí você sabota o seu próprio sucesso achando que está fazendo um negócio da China, não deixando de comer, mas as imagens continuam gravadas aqui e aí você não consegue interceptar esse circuito do seu hábito, tá? Voltando mais uma vez ao nosso tema de hoje, emagrecer é questão de hábitos e você tem sim que mudar os seus hábitos. Cada estratégia, claro, tem que ser desenvolvida pela própria pessoa, com muita informação a respeito, inclusive essas importantes, a quebra dessas crenças desviantes, né, que comida natural emagrece e é bom pra gente emagrecer, como o lance do... tinha caído, Genice, não tem problema, vai ficar gravada, tá? Então, bom, tá vendo, Genice?
Perdi o fio da meada. Não, voltando para dar o nosso final aqui agora. Emagrecimento é sim questão de hábito. Você tem que mudar os seus hábitos e ninguém melhor do que você para entender, para identificar os hábitos que você tem hoje. E é sua responsabilidade sim descobrir quais são os hábitos necessários para você, de acordo com a sua realidade no seu dia a dia, para você chegar ao ponto que você quer, ou seja, emagrecer, chegar ao seu peso ideal, aquele peso que você quer pesar e ficar nele para o resto da vida. Então, terminando aqui hoje, emagrecimento é questão de hábito. Arrume um jeito de mudar os seus. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa a respeito disso, deixa algum tipo de comentário aqui na live ou me manda uma mensagem no direct, eu vou ter prazer em responder, ou quem sabe até fazer uma live a respeito desses temas para as próximas semanas. Tá bom, gente? Então, um grande beijo e até a semana que vem, na terça-feira, às 6:50 da manhã. A gente se vê semana que vem. Tchau!